Capítulo 3. Podem ficar assentados assim como estão. Eu vou ler dos versos 1 a 14 de Filipenses 3. É o nosso texto que nós vamos usar durante esse mês, neste tema, avante, sempre avante, falando da obra missionária. Filipenses 3, de 1 a 14. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos por este texto precioso de Tua palavra. Carecemos que o Teu Espírito Santo nos dirija, exortando ao nosso coração, demonstrando-nos o caminho a seguir, dando-nos a visão correta a respeito da nossa vida e daquilo que queres de nós. Que o Teu Espírito Santo encontre corações prontos a ouvir a Tua verdade pelo Teu poder. Quebrante, ó Pai, toda incredulidade e nos leve à dependência de Cristo. É no nome dEle que oramos agradecidos. Amém. Avante! Se há um homem que sintetizou, se há um homem que incorporou esse lema, este homem é o apóstolo Paulo. Um homem que levou avante a missão que lhe foi dada desde o dia em que Cristo o encontrou no caminho de Damasco. Um homem que pagou com a própria vida a sua incumbência, a sua decisão de ir avante, sempre avante. Isso lhe custou a vida. E ele, sabendo desta realidade, que isso lhe custaria a vida, jamais deixou de ir avante. Quando nós falamos sobre irmos avante na obra de Deus e na transformação de nossa vida, à semelhança de Cristo, creio que não há melhor exemplo do que o exemplo do apóstolo Paulo. Irmãos, eu creio que nós temos muito a aprender com aquilo que esse texto nos ensina e nos revela a respeito da prática do apóstolo Paulo. É claro que aqui ele está combatendo algo que era necessário ser combatido, que é aquilo que nós chamamos de legalismo, ou seja, o fato que os judeus, os judaizantes, queriam que os salvos em Cristo adotassem também a guarda da lei. Então, tudo aquilo que está escrito aqui envolve principalmente esta questão, que Paulo está defendendo o Evangelho, mostrando a eles que a guarda da lei não acrescentaria nada a ninguém. Ou seja, eles não seriam salvos por guardar a lei, mas seriam salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo. Ele vai nos mostrar por que ele defende essa questão.
Mas, acima de tudo, Paulo, a fim de defender isso, ele nos dá o seu exemplo pessoal. Então, o grande valor, além da questão doutrinária, está dentro do exemplo pessoal de progresso que nós encontramos nesse texto em relação à vida do apóstolo Paulo. E por que é importante, irmãos, que nós observemos este exemplo de progresso, este exemplo de crescimento, para que nós possamos, olhando para Paulo, realmente também analisar a nossa própria vida, se nós estamos andando também dentro dessas pegadas. Se nós também estamos avançando como o apóstolo Paulo avançava, e se nós estamos lançando mão realmente dos instrumentos aos quais Paulo usou a fim de avançar no progresso da sua vida para com Cristo. Nós vamos indo verso por verso, até nós entendermos por que a injunção que nós encontramos nos versos 13 e 14. Mas eu creio que pode ser colocado na projeção a partir do verso 1, e os irmãos vão me acompanhando conforme eu lhes vou explanando estas verdades. O verso 1 começa, é a segunda divisão dessa carta aos Filipenses. Na primeira parte, Paulo falou sobre a vida no Espírito e a alegria que essa vida no Espírito nos concede. Os capítulos 3 e 4 são a segunda parte e nos falam sobre, além da alegria, a paz que o Espírito Santo nos concede. Então ele começa falando daquilo que ele já havia citado. Irmãos meus, finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Ele diz, olha, eu não me aborreço de demonstrar para vocês a mesma verdade. Existe uma diferença muito grande, Paulo está demonstrando nos capítulos 1 e 2 e aqui, entre você viver uma vida religiosa e você viver aquela vida que ele vai citar, eu vou citar depois o verso 3, a vida no Espírito. Paulo estava, como eu disse, tendo que enfrentar o legalismo dos judaizantes. E ele estava dizendo para aqueles irmãos, olha, a nossa alegria não vem por aquilo que nós somos capazes de fazer, por aquilo que nós somos capazes de guardar em relação à lei. A nossa alegria vem do Senhor. E ele diz, isso é seguro. Uma alegria baseada na nossa capacidade é insegura, mas uma alegria baseada no poder de Deus é absolutamente segura. É isso que o primeiro verso nos diz. Que a confiança em Cristo e o estarmos nele nos remete a possuirmos uma alegria que é uma segurança para nós. O verso 2, ele chama aqueles cristãos a guardar-se, então, de todas essas questões que eles estavam enfrentando, de tudo isso que estava sendo colocado diante deles. O legalismo quanto à lei mosaica, a volta à guarda da lei e realmente um cair da graça de Cristo. Então, por isso, esse 3 vezes, guardai-vos dos cães, dos maus obreiros, da cortadura, ou seja, desse tipo de atitude. Para que então no verso 3 ele diga, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Sabe o que é esse verso 3? Esse verso 3 literalmente é uma nomeação do que é o verdadeiro cristianismo. Qual é a diferença entre religião e cristianismo? Qual é a diferença entre prática religiosa, que talvez muitos de nós tenhamos feito durante muitos anos, e o verdadeiro cristianismo, o estar em Cristo? Ele é claro ao dizer que no verdadeiro cristianismo nós servimos a Deus em espírito. Servimos a Deus conduzidos, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Nos gloriamos não nas nossas forças, mas nos gloriamos naquilo que Cristo fez por nós. Confiamos não naquilo que nós somos capazes de fazer, mas naquilo que Jesus realizou por nós na cruz. Então o verso 13, em síntese, nos diz o que é ser um cristão. O que é realmente seguir a Jesus Cristo, andando no poder do Espírito dele. Então Paulo, ele deseja nos dar uma visão
deste andar no Espírito, nos dar uma demonstração desse andar no Espírito, e ele vai tomar a própria vida dele a partir do verso 4. Então Paulo, para nos demonstrar uma visão do que realmente significa cristianismo, do que realmente significa servir a Deus, ele vai tomar a sua própria vida. E ele vai usar aqueles pontos do verso 3 dentro desse exemplo dele. Então, dos versos 4 a 6, ele vai dizer: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele está dizendo àqueles homens: vocês estão pregando aos salvos em Cristo que eles confiem naquilo que eles mesmos são capazes de fazer. Vocês estão ensinando os salvos em Cristo que eles devem guardar a lei para agradarem a Deus. Vocês estão tentando fazer com que os salvos em Cristo sejam colocados debaixo realmente dos propósitos da lei ou daquilo que a lei manda. Olha, eu vou começar dizendo uma coisa a vocês, Paulo está dizendo. Se vocês acham que podem confiar naquilo que vocês são capazes de fazer, então agora eu quero que vocês olhem para mim e saibam o que é um homem que confia naquilo que ele é capaz de fazer. Paulo vai dar o exemplo da sua vida antes do encontro no caminho de Damasco. Quem era Saulo? Quem era aquele homem que caiu do cavalo, literalmente, quando aquela imensa luz, resplandecente luz, colocou-se diante dele? Paulo vai descrever claramente: olha, vocês querem saber o que é um homem que confia em si mesmo? Então eu vou descrever a vocês, verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Eu vou focar mais no verso 6, porque ali está a expressão que nós queremos usar. Segundo a justiça que há onde? Aonde, irmãos? Na lei. Segundo a justiça daquilo que os homens são capazes de fazer. Segundo a justiça daquilo que um homem é capaz de fazer pelas suas próprias forças. Segundo aquilo que eu e você, ou qualquer pessoa, é capaz de fazer na sua própria religião. Agora eu lhe pergunto: esta justiça que há na lei, ela era errada ou má? Paulo responde aos romanos: não, de forma alguma. Ao buscar a justiça da lei, Paulo estava fazendo algo errado? Não, jamais. Estava buscando algo bom? Sim, algo bom. Ele diz que, segundo essas normas estabelecidas pelos homens, ele era o quê? Irrepreensível. Não podia ser atacado. Não podia ser apontado falha nele. Não podia ser apontado algo que realmente viesse desaboná-lo. Segundo a justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Segundo aquilo que a lei manda, quem de vocês pode me apontar o dedo? Segundo aquilo que a lei ordena, quem de vocês pode dizer que eu fui fraco, que eu fui falho, que eu fui errado? Diante de vocês, eu sou simplesmente irrepreensível. Ele está concordando com aqueles homens. Mas o que nós devemos entender é que isso é apenas metade do argumento. É metade da verdade. Não é a verdade inteira. E depois dos versos 7 e 8 eu vou mostrar-lhes como. Então Paulo era assim, alguém, segundo a religiosidade, irrepreensível. Mas olha o verso 7. Mas chegou um momento que o que para mim era ganho, o que para mim era lucro, reputei-o perda por Cristo, reputei-o realmente como algo absolutamente sem valor. Eu era assim irrepreensível. Mas um dia um homem me encontrou no caminho de Damasco. Um dia uma luz tão forte brilhou diante de mim. Eu não sabia quem era. Eu perguntei-lhe quem ele era e ele me respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, a partir daquele dia, eu conheci algo que eu jamais imaginei. A partir daquele dia, eu conheci alguém do qual eu nem ao menos podia me comparar a ele. Naquele dia, no caminho de Damasco, eu conheci pessoalmente, por meus próprios olhos, alguém que realmente eu nunca imaginei que realmente fosse igual a ele. Eu conheci Jesus Cristo.
Então tudo aquilo que eu me orgulhava antes daquele dia, e tudo aquilo que eu pensava ser antes daquele dia, eu realmente vi, olha, não há nada errado aqui, não há nada ilícito aqui, não há nada mal aqui, mas nada disso que eu tenho hoje se compara àquilo que eu vi no caminho de Damasco. Então, eu reputei tudo aquilo que um dia era perda, porque eu conhecia Jesus. E qual passou a ser então o meu objetivo a partir daquele dia? E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Nós começamos os 3 primeiros versos dizendo o que é cristianismo. E nós chegamos ao final do verso 8 dizendo o que é um cristão. O que é cristianismo? É tudo aquilo que o homem é incapaz de fazer. É tudo aquilo que a nossa carne não pode fazer. É tudo aquilo que só é possível ser feito pelo poder do Espírito Santo. O que é um cristão? É todo aquele que encontrou em Jesus Cristo um tesouro ao qual jamais ele havia visto. É todo aquele que abandonou tudo o que estava para trás antes de Cristo e realmente o abandonou como uma escória, como algo sem valor, para que pudesse ganhar a cada dia, para que Cristo pudesse ganhar a cada dia a sua vida. Isso é um cristão. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa própria vida, e nós estamos respondendo se nós realmente somos salvos em Cristo, se nós realmente somos seguidores de Jesus Cristo, se estamos em Cristo, estamos ligados a Ele, nós precisamos responder com muita sinceridade o que Cristo é para nós. Sinceramente, o que Jesus significa para mim e para você. Qual é o lugar de Jesus Cristo dentre todos os aspectos do meu viver? Qual é o lugar de Jesus Cristo no trono do meu coração? Qual é o lugar de Jesus Cristo a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia da minha vida? Afinal de contas, o que Jesus, desde o dia em que eu também tive o meu caminho de Damasco, e um dia que eu fui atraído a Ele, fui realmente conquistado por Ele, o que Jesus passou a significar para mim daquele dia em diante? O que é para você cristianismo? O que é para você ser cristão? Eu creio que nós precisamos responder sinceramente e profundamente essa pergunta no nosso coração. Eu quero que você preste bem atenção àquilo que Paulo vai colocar a partir do verso 9, porque ele vai colocar aqui como nos tornamos cristãos. Verso 9: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça de Deus que vem de Deus pela fé. Aqui é preciso dividir duas coisas. Ele diz, a minha justiça que vem da lei, e depois ele diz, a justiça que vem de Deus pela fé. Qual é a diferença dessas duas justiças? Vocês lembram que no começo eu disse que não havia nada de mal em Paulo guardar a lei. Não havia nada de pecaminoso em Paulo guardar a lei. Não havia nada de errado em Paulo guardar de forma irrepreensível a lei. Mas eu disse a vocês, essa é apenas metade da verdade. Por quê? Porque a lei tem dois princípios muito claros. O princípio da obediência e o princípio da pena. Ao guardar a lei, Paulo obedecia apenas metade disso. Notem que ele diz, a minha justiça que vem da obediência à lei. O fato de eu ser irrepreensível quanto à minha obediência à lei. Está algo errado aqui? Não, não está nada errado. Mas esta obediência à lei tinha um objetivo muito claro, demonstrado por Paulo na carta aos Romanos. Mas veio a lei para que a ofensa abundasse. Mas veio a lei para trazer convicção de pecado aos homens, para que então a segunda questão fosse entendida. Não apenas a justiça que vem pela obediência à lei, mas a justiça que vem pelo cumprimento da pena da lei. Sabe qual é a pena da lei? Aquele que pecar, esse morrerá. Ao obedecer toda a lei, um pecador, ele cumpria apenas metade da circunstância.
apenas uma parte dos fatos, o que não mudava realmente a característica da sua pena. Paulo, quando diz de uma justiça que vem de Deus pela fé, Paulo está nos dizendo, olha, eu achei que ser irrepreensível na lei era suficiente, mas depois que eu conheci Jesus, eu entendi que eu precisava também de ser perdoado, que precisava também que a minha pena fosse paga, fosse apagada, e que isso para mim era impossível. Esse é o objetivo da lei, demonstrar que nenhum de nós é capaz de chegar até Deus. Então o que Jesus vem? A Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a lei faz de Jesus maldito, ou coloca Jesus como maldito em nosso lugar. Qual é a grande diferença entre a morte de Jesus e a nossa morte? Nenhum de nós pode cumprir a lei, nenhum de nós pode tornar-se inculpado da lei, mas Jesus o foi. Ele cumpriu toda a lei sem nenhum escândalo, ele cumpriu toda a lei sem nenhuma falha, ele cumpriu toda a lei absolutamente perfeitamente. Então naquela cruz não havia nada a cobrar-se dele, mas havia muito a cobrar de mim e você. Então Jesus morre no nosso lugar. Ele sofre na cruz a pena da lei em nosso lugar. Agora então a pena da lei está satisfeita. E Paulo diz, olha, não somente a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, a justiça que Deus nos deu pela fé no Salvador que morreu em nosso lugar. O que é e como tornar-se cristão? Nós dissemos o que é cristianismo, nós dissemos o que é cristão, e agora a Bíblia está nos ensinando como me tornar um cristão, crendo em Jesus Cristo, esse é o único caminho. Entendendo que tudo que eu faço, tudo que eu produzo, toda a minha religião é inútil, até que minha pena seja paga na cruz, e eu creia nisto, ou seja, creia que Jesus realizou um pagamento completo na cruz do Calvário, e eu pela fé creio nele. A fé é uma obra não, a fé é apenas o meio pelo qual eu me aproprio da justiça dele. Agora eu sei que Jesus morreu por mim, pagou o preço do meu pecado, e se eu crer nele eu estou salvo. É assim que se tornamos cristãos. Há outras verdades que são preciosas. Quando nós olhamos para isso, Paulo, ele nos versos 4 a 6, ele nos mostrou uma visão, onde ele olhava apenas para a justiça dele, aonde ele olhava apenas para os esforços pessoais dele, aonde ele olhava apenas para tudo que dependia dele, para tudo que estava diante da capacidade dele. Essa era a velha visão dele. Tudo que eu sou capaz de fazer, tudo que eu tenho capacidade de fazer, tudo que eu pretendo fazer, tudo que eu quero fazer. Porém, a nova visão mostra que nada disso era suficiente. E ele começa a entender que apenas aquilo que Jesus fez é suficiente para a sua salvação. Mudou a visão. Mudou completamente a forma que ele via as coisas. Mudou completamente a forma que ele encarava a vida. Mudou completamente a sua visão de vida. Eu preciso fazer um parênteses aqui. Quando você se tornou um cristão, isso ocorreu com você? A sua visão da vida mudou? A sua perspectiva da vida também mudou? A forma que você vê a vida, a forma que você olha para a morte, a forma que você olha para a eternidade, realmente mudou? Desde que você veio a Cristo, que você foi atraído a Ele, você tem olhado para a vida de uma outra perspectiva? Não mais agora eu, mas Cristo vive em mim. Não mais o meu poder, mas o poder deste Cristo que me abençoa. Não mais uma questão egoísta, o que eu sou capaz de fazer, o que eu sou capaz de alcançar, até onde eu sou capaz de ir, mas uma visão realmente cristocêntrica, até onde eu consigo servir ao meu Cristo e glorificá-lo nessa vida. Quando você se tornou cristão, obrigatoriamente, a sua visão precisa ter sido mudada. Quando você veio a Cristo, obrigatoriamente, a sua forma de vida precisa corresponder a um novo viver, que nós agora encontramos no verso 10. Olha o que diz o verso 10. Para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições,
sendo feito conforme a sua morte. Agora Paulo diz então, olha, há realmente, a partir deste dia, uma grande ambição na minha vida. Agora eu quero, eu desejo, eu planejo, esse é o meu querer. Eu quero conhecer Jesus Cristo e eu quero que determinadas coisas aconteçam comigo. E aqui eu preciso entender para conhecê-lo. O que exatamente é esse conhecê-lo? O que é essa verdade de nós conhecermos a Jesus em nossa vida? Nós podemos pensar o seguinte, talvez seja um conhecer intelectual. Deus quer que eu leia a Bíblia, Deus quer que eu saiba as histórias sobre Jesus, Deus quer que eu saiba qual é a verdade sobre Jesus, a doutrina sobre Jesus. Então eu passo a adquirir um conhecimento intelectual da pessoa de Jesus. Com certeza envolve isso também. Com certeza envolve aquilo que Pedro diz, crescer no conhecimento de Cristo. Mas Pedro também cita crescer na graça de Cristo. Sabe, quando Paulo fala para conhecê-lo, ele não está simplesmente dizendo conhecê-lo intelectualmente, conhecê-lo de uma forma abstrata, conhecê-lo através do conhecimento. Paulo está indo muito além, nós podemos resumir aquilo que Paulo quer ensinar através disso da seguinte forma. E eu vou usar aqui um verso que Jesus usou quando evangelizou Nicodemos. Ele disse, Nicodemos, sabe o vento? O vento? Você vê o vento? Alguém aqui consegue ver o vento? Como é que você sabe que está ventando? Como é que você olha para as coisas e diz, ei, que vento forte, ou que vento fraco, ou que vento gostoso? Como é que a gente faz isso? Se a gente não vê? A gente prova o quê? As consequências da ação dele. Pedro diz que nós amamos Jesus ao qual nós não vemos. Nós não enxergamos Jesus aqui. Como é que você sabe que ele está aqui? Você crê que Jesus está aqui no nosso meio, então aonde que ele está? A Bíblia diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei com eles. Como sabemos que o Senhor está aqui? Nós não o vemos. É a mesma coisa na nossa vida. Nós não o vemos, mas nós provamos daquilo que ele faz em nós. Paulo diz de conhecê-lo, não é apenas uma questão intelectual, é provar a presença dele, é provar realmente a influência dele, é provar realmente o poder dele na minha vida. É provar realmente a presença poderosa, o poder sobreexcelente de Jesus agindo em mim, ajudando-me em minhas fraquezas, fortalecendo-me em minhas tentações, guiando os meus passos, desviando-me do mal e me dando uma capacidade que eu não sabia que tinha, mas que Ele tem e me concede pelo seu Espírito. Paulo diz, olha, eu quero conhecê-lo. Eu quero provar da sua ação na minha vida. Eu quero provar das suas atitudes na minha vida. E então ele vai dizer algumas coisas. Como que eu vou fazer isso? Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. A comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Algo interessante aqui. Romanos 6, depois vocês podem ler, vai dizer mais ou menos a mesma coisa, falando de uma forma do batismo. Ele diz que no batismo somos identificados com Ele, na sua morte pelo batismo, no seu sepultamento pelo batismo, na sua ressurreição pelo batismo, para que andemos em novidade de vida. Então Paulo ali diz, olha, quando Cristo morre o meu velho eu, morre realmente o meu velho homem. Então a morte de Cristo é a minha morte, é a morte dele aplicada ao meu velho homem. O sepultamento dele é o sepultamento desse velho homem que não existe mais. A ressurreição dele é a ressurreição de um novo homem, de uma nova criatura feita à sua imagem, e essa nova vida que há é a manifestação disso tudo. Então, todas essas coisas são se fazer participante da sua ressurreição, das suas aflições e da sua morte. Mas de que forma? Eu vou explicá-la de forma prática na vida cristã. Quando nós cremos em Cristo, nós somos salvos de um primeiro problema. O nosso grande problema é a condenação ao inferno. Quando Cristo nos justifica, quando nós cremos que Ele morreu em nosso lugar,
esta condenação é apagada. Acabou o primeiro problema. Agora, então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. E se a salvação parasse aqui, já seria algo incrível. Mas ela vai adiante. Ela diz também que agora Cristo está derrotando o pecado no meu coração. Ele diz que nós estamos sendo transformados à imagem dele. Que pela sua palavra nós estamos sendo purificados. Então, a segunda grande obra dele é realmente me tornar semelhante a ele pelo poder do Espírito Santo. Eu fui tirado da esfera do pecado, agora Cristo está tirando realmente o pecado do meu coração. E como isso termina? Termina então quando Cristo voltar e pelo arrebatamento o pecado, eu serei tirado, não haverá mais pecado do meu corpo. Eu e meus pecados serão, eu e meu pecado, a minha natureza pecaminosa, seremos eternamente separados. Isso se chama glorificação. Paulo diz, olha, eu quero conhecê-lo. E eu quero passar por todas essas etapas. O verso 11 vai nos dizer a respeito disso, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele não está duvidando que ele vai chegar à ressurreição. Ele não está duvidando que vai chegar ao final da etapa, porque mesmo no capítulo 1, verso 6, ele diz que estou plenamente certo que a obra que ele começou em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Paulo não está em dúvida quanto a isso, mas ele está dizendo, eu não cheguei lá ainda. Eu espero chegar. Eu espero chegar aquele dia, se eu morrer, que Cristo vai erguer o meu corpo da sepultura. Eu espero chegar aquele dia, se estiver vivo nesta terra, que eu veja Cristo nos céus, vindo me buscar. Todos nós esperamos isso. Todos nós queremos isso. Esta é a nossa grande esperança. Ou seja, o que é ser cristão? O que é cristianismo? Como tornar-me um cristão e como vive um cristão? Foi tudo isso que Paulo disse até agora. Mas sabe qual é o grande problema, irmãos? E Paulo vai tratar de corrigir esse problema. Sabe qual é a grande dificuldade? É que a maioria de nós para aqui. A maioria de nós acha que vir até aqui está bom. A maioria de nós acha que esperar o arrebatamento, que aguardar então que os mortos ressuscitem, é o suficiente. Então, quando nós nos contentamos com isso, e quando nós achamos que a vida cristã é apenas isso, nós começamos a recuperar coisas que um dia nós consideramos escória e perda, e nós começamos a acrescentar à nossa vida questões que um dia nós dizemos, olha, eu não preciso mais disso, porque agora eu tenho Jesus Cristo. Mas como a minha vida cristã tornou-se apenas aquilo que eu imagino, ou seja, aguardar que Cristo venha nas nuvens, vir alguns cultos, fazer algumas coisas, eu imagino, olha, está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, vamos apenas aguardar então que essa história termina, eu sei que ela vai terminar bem, eu sei que eu vou para o céu, que se eu morrer eu vou para o céu também, então está tudo tranquilo, é básico isso aí, vamos deixar agora a vida correr, eu não preciso mais me preocupar com tanta coisa, eu não preciso mais levar em conta tanta coisa, e eu posso até voltar a realizar algumas coisas que eu realizava antes. É assim que muitos crentes vivem, é assim que muitos crentes se comportam, mas não Paulo. Se Paulo diz que ele precisava algo além disso, você acha que eu e você temos a capacidade de negar que seja também o suficiente a nós? Então olha aquilo que ele diz no verso 12. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Ele diz, não está tudo bem. Não, eu sei que eu sou perfeito em Cristo, mas não que tudo já esteja completo. Não que eu já alcancei o que eu tinha que alcançar. Não que eu já atingi a perfeição que eu tinha que atingir, isso é impossível nessa vida. Mas Paulo diz, ainda há uma coisa a fazer, ainda há uma coisa a realizar, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, Jesus me cativou, Jesus me tornou um escravo dele, eu fui preso por Jesus, e eu preciso completar a carreira
que Ele estabeleceu para mim, mas eu prossigo, eu vou avante, eu vou à frente, há coisas ainda a alcançar, ainda há resultados e há frutos a colher daquilo que Jesus Cristo quer de mim. Nós também devemos fazer isso. Nós também devemos falar isso. Nós também devemos nos comportar assim. Nós também devemos ter o mesmo espírito, a mesma visão, que ainda há muitas coisas à frente. As coisas não terminam aqui. Elas não estão suficientemente bem assim. A minha vida, a sua vida, a história desta igreja ainda precisa ser levada adiante. Paulo está dizendo: eu prossigo, eu vou avante, eu continuo. E ele claramente diz: eu prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Aquilo que ele procura alcançar, a meta que ele procura obter. O verso 13 é claro: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ele repete isso. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele repete mais 2 vezes. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço. Eu me esqueço daquilo que está atrás e eu avanço para aquilo que está à frente. Prossigo para um alvo que Ele me deu. E nós temos que entender exatamente o que Paulo faz quando ele diz isso. Eu vou dizer 3 coisas que se aplicam a essa verdade. A primeira delas, Paulo está reconhecendo quem ele é. Talvez você olhe para esse texto e diga: ei, ele era Paulo, eu sou eu. Ei, pastor, não exija tanto de mim. Nós estamos falando de um apóstolo, nós estamos falando de um homem que foi arrebatado ao céu, nós estamos falando de um homem que viu Cristo pessoalmente, nós estamos falando de um homem que viu coisas incríveis. O senhor quer comparar comigo um crente normal e comum? E quem disse que Paulo não era um crente normal e comum? Paulo era como um de nós. Se ele diz que ele prossegue para o alvo, ele está nos dando o caminho que deve ser o mesmo caminho de nós. E ele está aqui reconhecendo algo. Olha, eu sou um homem pecador. Sabe por quê? Porque você jamais verá um homem que não se reconhece pecador falando isso. Qual é o homem que não reconhece os seus pecados, que dirá: olha, eu preciso avançar, eu preciso prosseguir, eu preciso ir à frente? Qual é o homem que não reconhece os seus pecados, que vai dizer isso? Quem diz isso são os salvos. Quem diz isso são aqueles que conhecem a Jesus. Olhando para Cristo, eles dizem: olha, eu preciso prosseguir, eu preciso adiantar, eu preciso continuar, eu preciso atingir o alvo. Pessoas que se consideram justas jamais farão isso. Então, em primeiro lugar, crentes que vão avante são crentes que humildemente olham para si mesmo e dizem: olha, não há nada de bom em mim, não há nada a gloriar-me em mim, não há nada a exaltar-me em mim, não há nada a ser exaltado na minha vida, mas há uma coisa: há Jesus, e Ele será exaltado. Estão olhando para si mesmo e dizendo: olha, olhe para mim, olhe para quem eu sou, e mesmo assim Jesus está me levando para o céu. Olhe para a minha vida, olhe para as minhas falhas, olhe para todos os meus problemas, e mesmo assim Ele me ama. Olhe para todas as minhas fraquezas, e mesmo assim Ele quer me usar. São os salvos que dizem isso. São os crentes humildes que estão avante e andando para frente. Em segundo lugar, Paulo usou 3 palavras: prossigo, avanço, me esqueço das coisas que estão atrás. Sabe o que é isso? Isso é ser ativo. A vida de Paulo era tudo menos uma vida cristã passiva. Paulo não era um crente que se assentava no banco esperando que tudo lhe fosse dado. Ele diz palavras: olha, eu me esqueço dos créditos passados, eu avanço, eu prossigo. Você vê aqui o quê? Um homem ativo, um homem que se propõe, um homem que está adiante, um homem que realmente tem o espírito de alguém que realiza algo. Esse é o espírito cristão.
além da humildade, a atividade, pronto a fazer. Um crente que não espera, mas um crente que progride, que vai adiante, avançando, prosseguindo em direção ao alvo. Isso é um processo. Isso é algo que realmente é contínuo. Mas observe que nesse processo, Paulo não vivia de suas experiências passadas. Ele aplicava as suas forças, as suas habilidades, o seu vigor em realizar aquilo que estava diante dele. Então, de que forma ele está alcançando o seu passo, de que forma ele estava alcançando o seu objetivo, esquecendo-me, avançando, prosseguindo. Paulo fazia isso, passo a passo, dia após dia, experiência após experiência. Ele estava dando sempre um passo à frente, um avanço, algo que realmente estava andando à frente e demonstrando o seu objetivo. Deixa eu aplicar isto à nossa própria vida. Talvez você já esteja contente com tudo. Talvez você já esteja contente com a sua própria vida. Com todos os seus bens, todos os seus diplomas, todos o seu crescimento na empresa, num cargo ou na sua própria empresa. Talvez você já esteja muito contente com tudo isso. Talvez você já esteja contente com o seu grau de estudo, com os bens que você acumulou. Talvez você já esteja contente com a forma que as pessoas olham para você e te reconhecem. Se você acha que isso é alguma coisa, então olhe para Paulo. Os próprios cientistas incrédulos reconhecem que Paulo é uma das 3 maiores mentes que já pisou nesse mundo, à exceção de Jesus. Analisando os escritos dele, analisando os argumentos dele, cientistas incrédulos concluem que não havia mais do que 3 homens. Eu lembro de 2, Paulo e Leonardo da Vinci. Eu não lembro quem era o terceiro. As mentes mais incríveis que já pisaram nesse mundo. Daí você olha para Paulo e ele está dizendo o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. As considerei como escória para conquistar a Cristo. Ele vai avante. Ele ainda diz, olha, tem tanta coisa para conhecer para frente ainda. Agora vamos imaginar o seguinte. Paulo viu Jesus no caminho de Damasco. Provavelmente Paulo é o homem de 2 Coríntios 12 que foi arrebatado aos céus. Ele também é um homem que na Arábia durante 3 anos foi ensinado por Cristo. Provavelmente ele viu também Jesus no templo, é o que dá a entender o texto de Atos. Paulo teve com Jesus uma comunhão e um conhecimento que é inimaginável a nós. Mas Jesus é tão glorioso, é tão grandioso, é tão precioso, que uma vez que Paulo colocou os olhos nele, Paulo está dizendo, eu realmente não tenho outra coisa que eu queira, a não ser conhecer e provar da vida dele. Eu quero realmente ser transformado a imagem nele e provar dele em mim. Imagina como Jesus é precioso. Agora, o que isso significa para a nossa igreja, para a nossa vida? Sabe quem é o crente que se envolve com a igreja? O crente que se envolve em missões, o crente que se envolve no evangelismo, o crente que está crescendo espiritualmente, é aquele crente que está avançando e progredindo para o alvo. Estão indo avante. Sabe, a nossa igreja é uma das poucas que poderia pensar o seguinte, olha, já fizemos muito. Eu acho que já trabalhamos muito, já fizemos muito pelos outros. Agora vamos pensar um pouco apenas em nós mesmos e vamos abandonar essa questão de construir igreja no Cerrado, de construir igreja não sei aonde, de fazer isso, aquilo. Eu acho que nós já merecemos a nossa aposentadoria, eu acho que nós já temos crédito suficiente e não é preciso avançar mais. Eu vou lhe dizer o que acontecerá se a igreja um dia pensar dessa forma. O dia que começarmos a pensar assim, seremos um alvo frágil na mira de Satanás. Certa vez eu disse a uma igreja batista, eu disse a eles, olha, a 30 quilômetros daqui há uma igreja, aquela igreja não tem pastor.
Aquela igreja vai ser leiloada pelo governo porque não pagou alguns impostos, não declarou imposto de renda, não fez isso ou aquilo. E eles disseram, o que nós temos a ver com isso? Eu disse, olha, se vocês deixarem fechar aquela igreja, o próximo alvo é vocês. Se vocês deixarem que aquela pobre igreja feche as suas portas, quando Satanás fechar aquela igreja, ele vai bater as portas dessas e vai fazer o mesmo também. Eles duvidaram. Em menos de 10 anos, aquela já estava fechada. E essa, pela misericórdia, essa segunda que eu citei, pela misericórdia não fechou as suas portas, pela absoluta misericórdia de Deus. Em vez de avançarem, ao invés de irem à frente, ao invés de prosseguirem, se preocuparam somente consigo mesmo. Quando o crente não avança, quando igrejas não avançam, se torna um alvo fácil nas mãos de Satanás. Porque o nosso tema é avante, sempre avante, prossigo para o alvo, porque é a forma mais segura de convivermos e progredirmos, tanto em nossa vida espiritual, como em nossa vida como igreja. O dia que pensarmos que já está bom, o dia que nos contentarmos com o que já possuímos, irmãos, daí nos tornamos fracos. Avante é o único caminho para a vida cristã. Avante é o único caminho para a vida de uma igreja. Avante é o único caminho para aqueles que conhecem Jesus Cristo. Avante é o único caminho que nos livra das garras de Satanás. Avante é o único caminho que temos diante dos nossos olhos. Não há outro caminho, não há outro sentido, não há outra parada, não há outro lugar qualquer desvio ou questão assim que possamos ir. A igreja só tem um caminho, é avante e sempre avante. A lugar nenhum podemos ir a não ser esse. Esta é a nossa proteção. Mas para que isso aconteça, é preciso que cada um tenha muito bem colocado diante do seu coração que você precisa ir avante. Que a nossa vida, a vida de cada um de nós, precisa ir avante. Talvez até agora você tenha dado lugar ao marasmo, a viver no crédito, como dizemos, a viver como sempre foi, a viver tranquilamente, vamos aguardar o retorno do Senhor. Se isso é verdade, você precisa mudar de atitude. Isto é uma visão de igreja. O trabalho pastoral é passar-lhes a visão de igreja. E a visão de igreja é qual? Avante. Avante na sua vida. Avante no ministério da igreja. Avante na conquista de almas. Avante no campo missionário. Avante a abrir mais igrejas. Avante a abençoar outros missionários. Não há outro caminho. É necessário que seja essa a visão, irmãos. Mas você precisa aplicar a visão primeiro ao seu próprio viver. Eu quero terminar dizendo, de que maneira você precisa agir passo a passo para que a sua vida vá avante. Porque é necessário que vá. Para que esta igreja vá avante, é preciso que a vida de cada um de nós esteja disposta a ir avante do que até hoje foi. A ir além de até onde foi. A ir além de onde já chegamos. A ir além de o que já conseguimos. Avante, sempre avante, precisa ser o nosso lema. Avançar, prosseguir para o alvo, esquecer do que está para trás. Esse é o caminho. Esta é a visão. E este é o encorajamento. Para que prossigamos realmente sendo uma igreja que glorifica o nosso Deus, que abençoa famílias, que abençoa perdidos também, os trazendo a Jesus. Pense bem nisso. Releia em casa o texto de Filipenses 3 e leve essa questão diante de Deus em oração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.